Bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de diferentes especialistas de diversas áreas do conhecimento e, sobretudo, também experiências de vida que nos possam ajudar a compreender melhor e a navegar os tempos em que vivemos. E hoje temos o prazer de ter connosco, como nosso convidado, o Bruno Mendo. O Bruno é um hipnoterapeuta português, é formador internacional de programação neurolinguística, é orador público e treinador e é especializado em relações. Depois de se interrogar sobre qual seria e o que é que faria a diferença entre as pessoas que tinham uma vida amorosa ativa e aquelas que não tinham, o Bruno Mendo começou a estudar as dinâmicas sociais das relações dos jovens. Isto quando ele tinha 16 anos de idade. Pouco tempo depois, e querendo saber mais sobre as pessoas em geral, tornou-se um praticante de programação neurolinguística, percebendo rapidamente que a sua paixão era ajudar as pessoas a tornarem-se a melhor versão de si mesmas. Depois dessa paixão, ele cruzar-se-ia com indivíduos de classe mundial e tornou-se certificado da programação neurolinguística e hipnoterapeuta e criador de riqueza. Paralelamente, estudou na Universidade de Aveiro, tendo obtido a licenciatura em Psicologia. Durante os seus anos académicos também foi galardoado com vários prémios baseados no mérito, tendo um deles sido a melhor licenciatura em Psicologia no seu ano de licenciatura. Continuou a estudar a ciência da atração e da sexualidade e frequentou cursos que vão desde a influência da comunicação às práticas sagradas da sexualidade, o Tantra. E esta é, até hoje, a sua principal área de estudo, juntamente com a programação neurolinguística e a hipnose. Bruno, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui connosco, Bruno. Eu começaria já citando aqui um pouco da tua biografia, não é? Por falar sobre o que é que despoltou o teu interesse pelo tema do coaching e especificamente pelo tema das relações românticas. Tu dizes que o que te intrigou era aquilo que faziam diferente as pessoas, que tinham uma vida amorosa ativa, certo? Exatamente. Após tantos anos a dedicar-te a investigar e a aprofundar este tema, achas que já é seguro dizer que existem denominadores comuns? É uma boa pergunta. Eu acho que daquilo que tenho estudado e que tenho visto nos últimos anos, a resposta é definitivamente sim. Existem denominadores comuns das pessoas que têm sucesso nesta área da vida e as pessoas que não têm. E algumas das coisas estão relacionadas com a maneira como pensamos sobre essa área, aliás, parte tudo daí, mas depois é muito engraçado porque dependendo daquilo que aprendemos quando éramos mais novos e daquilo que a nossa cultura nos ensinou sobre relacionamentos, aquilo que se pode dizer e que se vê hoje pelas estatísticas é que aquilo que aprendemos muito está errado. E as pessoas que têm mais sucesso nestas áreas acabam por ir contra algumas correntes, pelo menos a nível de crenças que têm, acabam por ir contra algumas destas crenças que a nossa cultura nos impõe sobre esta área da nossa vida. E existem, sem dúvida, denominadores comuns ao nível do comportamento que as pessoas que têm sucesso têm e as pessoas que não têm sucesso não têm. Certo. Já falaremos mais à frente sobre isso. Eu também gostaria de falar aqui uma pergunta que certamente muitas pessoas e muitos casais farão. É uma pergunta muito comum, não é? Que é aquela questão da fogo e da paixão. Começa sempre a apagar-se após alguns anos e as relações têm obrigatoriamente de ser algo que se transforma em algo mais funcional, em algo mais saboroso. É norma. Isto é a norma. Ok, é assim, os relacionamentos, e é uma coisa que nós às vezes não aprendemos, e é uma das coisas que estava a dizer no ponto anterior, na pergunta anterior, é que os relacionamentos, uma relação, tem um período em que a biologia evolutiva, a nossa psicologia também evolutiva, nos levou a ter, durante um período curto no início, que vai entre 6 meses até pode ir, há quem diga 3 anos, eu geralmente aparo nos 2. De qualquer das maneiras, o tempo médio acaba por ser 6 meses, 12 meses,
e depois, ou seja, que nós temos uma descarga de hormonas no corpo, que é um cocktail químico fantástico, e estamos literalmente sob o efeito de drogas. Existem alguns estudos que mostram que as áreas do cérebro que estão ativas nessa fase são equiparadas a uma pessoa que está sob o efeito, por exemplo, de cocaína. Portanto, nós estamos sob drogas durante uma fase, e é esta fase da paixão, daquilo que se chama o eros, o amor que estavas a dizer, esta chama. E não é que a chama tenha que morrer, mas a paixão, este tipo de amor, não pode continuar, porque o nosso corpo não consegue sustentá-lo, porque não é, ao fim de algum tempo, não é saudável para nós. E então, aquilo que acontece é que esta fase vai ter que acabar. Esta fase, as hormonas vão diminuir o nosso sangue, vão diminuir, e este sentimento, esta ativação do cérebro não pode continuar, senão teríamos então estes problemas. E portanto, dizer que a relação tem que se alterar é uma realidade, ou seja, é verdade. Tem que se alterar, aquilo não pode continuar assim. De qualquer das maneiras, não devemos ver isso como uma coisa negativa, porque existem outras coisas que podemos trabalhar, sustentar, que acabam por. Pá, é uma parte diferente, tão bonita como a primeira, mas simplesmente com, digamos, tons, tonalidades diferentes. Mas é verdade que não vamos sentir aquela paixão, porque não podemos, durante tanto mais tempo. Podemos sim recriá-la e ter estratégias para trazer uma parte dela no futuro, mas não vai ser aquele período inicial, não vai ser igual. Certo. E essa obsessão em ter a chama acesa, achas que muitas vezes é o que provoca muitas cisões nos casais e nas relações? Essa obsessão com essa imagem inicial das relações, digamos. Essa impressão. É assim, poderá ser, da minha experiência a trabalhar com casais e com pessoas solteiras, aquilo que faz mais essa cisão é precisamente o não saber adaptarem-se a esta mudança na relação. Mas de um ponto de vista até de consciência do que está a acontecer. Porque como as pessoas não têm noção que isto é uma fase como outra qualquer e pronto, que é uma fase e por isso acaba, de certa forma, as pessoas acabam por não se aperceber que durante esta fase, sob o efeito de drogas potentes, não se apercebem de coisas que estão a acontecer. Vou-te dar um exemplo. Eu, quando estou sob o efeito destas hormonas, é aquilo que se diz quem feio é. Não, peraí, bonito. Peraí, desculpa lá que isto agora Feio os é, ditados. bonito lhe parece. Feio é, bonito lhe parece. Não, a quem feio ama, bonito lhe Bonito lhe parece, uma parece, coisa sim, assim. sim. E que é isto mesmo, que é, durante esta fase, eu vou ver só as coisas que eu quero ver. E uma grande parte da paixão, para que se saiba, sou eu que a crio aqui dentro. E eu ponho expectativas na pessoa, portanto, expectativas minhas, e eu apaixono-me pela ideia que construo da pessoa e por aquilo que conseguimos viver em conjunto. Mas depois, aquilo que acontece quando as hormonas baixam é que a pessoa, eu vou começar a conseguir ver muito mais de comportamentos que a pessoa não tinha, porque também estava sob o efeito das hormonas e começa a ter, que são os comportamentos que são inconscientes, que vêm de coisas que a pessoa tem lá enterradas do passado e que começa a ter estes comportamentos e eu digo, epá, tu não és a pessoa por quem me apaixonei. E na verdade, e isto costuma acontecer, só para ver um marco aqui, costuma acontecer precisamente por volta dos 2 anos, em que eu começo a perceber-me dos valores que são diferentes de mim para essa pessoa. Porquê? Porque eu estou mais sensível aos meus, porque já não estou sob o efeito das hormonas da mesma maneira, e porque esta pessoa, não estando também sobre esse efeito, começa a demonstrar mais isso. Há um autor que se chama, com quem eu estudei, que se chama Bruce Lipton, que é um biólogo celular, e ele é muito ligado à relação entre a biologia, a ciência e a parte mais espiritual, se quisermos. Ele fez um bocadinho a ponte, porque ele era um cientista muito. Era um cientista tradicional e depois fez algumas descobertas que o levaram a
ir para o outro lado. Ele tem um livro muito famoso, para quem não conhece, eu deixo aqui a recomendação porque é fantástico, que se chama A Biologia das Crenças. Eu acho que este livro devia ser ensinado, devia estar nas escolas, pelo menos para uma pessoa ter uma noção. E ele escreveu outro livro que se chama O Efeito Lua de Mel. E nesse livro ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, quando as pessoas se apaixonam e quando estamos sob o efeito precisamente destas hormonas, aquilo que acontece naturalmente é que, vamos supor que eu me apaixono hoje, ou não é no momento, não é? É um processo, mas ok, apaixonei-me. Pode ser no momento, porque existe amor à primeira vista, mas eu digo, ok, apaixono-me agora. Amanhã, quando eu vou ter um encontro com a pessoa que eu amo, ou que eu, neste caso, pela qual eu estou apaixonado, eu vou perder, se calhar, meia hora a arranjar-me. Quando formos jantar, eu vou estar ciente de todas as regras de etiqueta. Eu vou estar ciente de cada movimento, de cada coisa que eu posso fazer ou não posso fazer. E vou estar neste estado, que se formos a ver, é um estado de muito maior consciência do que o normal. Eu estou muito mais presente do que o normal. E ele tem esta teoria que é muito gira, que diz, quando estás apaixonado, aquilo que tu estás a fazer é estar muito mais mindful, agora desta corrente do mindfulness, muito mais mindful do que estás a fazer, porque estás a lembrar-te de cada coisa e a ser quem tu queres ser. E ele diz, quando as hormonas começam a descer e as pessoas não sabem manter este nível de consciência do que estão a fazer pela pessoa, começam a entrar os padrões inconscientes que eu já tinha. Ou seja, eu deixo de ter esta atenção no presente e começo a deixar-me ir. E então eu um dia estou a falar ao telefone estressado com o trabalho, chega o meu parceiro, fala-me de uma determinada maneira e eu digo, pá, cala-te, deixa-me. Pronto. Faço uma reação que depois eu nem sequer me apercebo que tive, porque foi inconsciente, foi uma coisa muito dos meus programas inconscientes que lá estavam. Aquela consciência exagerada, exagerada é o termo errado, com esta consciência aumentada no presente. E então começam a vir estes padrões inconscientes daquilo que eu era, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vi dos meus pais e das pessoas que me acompanharam enquanto eu cresci. E por causa disto ele diz que eu começo a deixar a relação começa a mudar, ou seja, epá, tu não és quem eu conheci, porque eu agora já não estou a ser tão eu, consciente do que estou a fazer, e estou a ser mais aquilo que fui programado para ser, e a ter os comportamentos que sou programado para ser. Portanto, Bruno, resumindo o que tu estavas a dizer, no fundo, a importância que a biologia e as reações biológicas e o peso que elas têm nas relações não é devidamente tido em conta e, sobretudo, há esta dificuldade em manter o grau de consciência no início que se tem no início da relação, quando é essa descarga hormonal, como tu dizes, e mantê-la e manter, sobretudo, a consciência desse tempo, não tanto a reação hormonal, porque podemos ter que a parte que vai decaindo, não é? Exatamente. E isso é um aspecto muito importante a ter em conta. Agora, relativamente à questão que tu tinhas falado inicialmente, logo na introdução, aquelas diferenças ou semelhanças que tu encontraste entre as pessoas que têm uma vida amorosa com mais sucesso, digamos, ou com mais ativa. Não, sucesso é uma Sim. palavra muito adequada para aqui, mas é uma vida amorosa ativa e as que não tinham. E isso é um tema que te interessa desde sempre. Quais são, então, os principais fatores, semelhanças e diferenças que encontras nessas pessoas? Ok. Então, nós temos várias. São bastantes e podia abordar isto de diferentes perspectivas. Eu vou pegar num modelo que eu gosto muito e que vai estar no meu livro, que é o seguinte: as relações têm fases, ok? Se nós dividirmos uma relação em fases, podemos ver a fase da gênese da relação, que vai mais ou menos até o momento em que as pessoas dizem queremos estar numa relação juntos. Uhum. Depois temos, a partir desse momento, temos aquilo que se chama a fase. Eu não gosto, eu estou a usar este nome porque é aquilo que realmente é, mas eu acho que é uma fase de crescimento. Ao mesmo tempo, chama-se fase da manutenção, ou seja, mantém-se a relação. Okay? Manutenção da relação. Embora seja, como eu acabei de dizer, uma fase em que é possível crescer ou é possível
que não se cresça, que se estabilize e que até se decresça, ou seja, a relação que piore, e então chegamos à última fase, que é a fase da separação. Pronto. Dentro da primeira fase, ou seja, pode haver problemas, ou seja, que há pessoas que conseguem, ou seja, a diferença entre pessoas que têm relações boas e que não têm. Uma grande parte está na fase da manutenção. Fazem coisas que as outras não fazem. E uma das principais coisas aqui é a responsabilidade. Ou seja, é eu assumir a responsabilidade pela minha relação. Independentemente do que esteja a acontecer na minha relação, eu tenho uma parte nisto. E é levar isto sem levar para sentidos de culpa do género, é tudo a minha culpa, não, porque é culpa dos dois na medida em que a relação tem que ter duas pessoas, mas é levar as pessoas a perceber que eu, quando tomo responsabilidade por isto, vamos supor que tenho conflitos com o meu parceiro e que até são coisas que ela faz. Ok? Neste caso, para mim, pronto, com a minha parceira, são coisas que ela faz e que nem sequer sou eu. Esta perspectiva que eu acabei de dizer já está errado. Ok? Ou seja, uma pessoa que tenha sucesso nesta fase não pensa assim. Pensa que é um problema na dinâmica, pode ser qualquer coisa que ela faz, mas sou eu que estou a reagir. Ou seja, a responsabilidade disto está também em mim. E é uma mensagem que, para quem nos ouvir, eu quero que tenham, que é qualquer a relação, isto é um mantra que eu ponho para as pessoas, que é a relação és tu, que é redutor porque somos os dois, ok? Ou mais, depende das relações que tivermos, mas vamos dizer as relações normais monogâmicas, ok, duas pessoas, mas eu digo à pessoa, a relação és tu. É esta a mentalidade que tu tens que ter quando entras e quando lá estás, que é, há um problema, então eu quero resolver. Independentemente de ser um problema que aparentemente na origem está no outro, ou em fatores externos, eu vou dar os passos para resolver, porque se cada um estiver à espera que o outro resolva, e logo aqui eu tenho que ter responsabilidade pela maneira como eu interpreto as coisas, e depois aqui podíamos especificar muito mais, porque existem vários pontos onde eu aplico esta responsabilidade. Mas aquilo que não é possível para uma relação funcionar nesta fase, que é a fase onde a relação cresce ou morre, hum, ou seja, uma coisa que não permite que isto aconteça, que cresça, é a postura de vítima, que é o contrário da postura de responsável, que é isto está-me a acontecer e eu não posso fazer nada, eu já fiz tudo o que podia, não sei o quê, agora está do lado do outro, agora pronto, acabou. Aqui acabou. Portanto, quem consegue manter tem esta perspectiva e torna-se e faz-se responsável por tudo o que acontece dentro da relação, porque na verdade somos, ok? Eu vou-te dizer assim, um exemplo extremo que às vezes não se gosta de falar e eu não trago muito só porque são muito extremos. E aqui não estamos a falar se calhar para estes casos extremos, mas é um exemplo que ajuda a clarificar o meu ponto. Qualquer coisa que aconteça mais do que uma vez na relação, e aqui vamos falar, olha, caso extremo, violência doméstica, ok? Isto é uma postura que eu tenho, ok? Percebo, assumo a responsabilidade pelas minhas palavras, daquilo que estou para dizer, a partir do momento em que uma vez não podia prever, duas vezes, opa, ok, pensei que ia mudar, não mudou. A partir daí, eu sou tão responsável como a pessoa pela maneira como essa relação está. Porque se eu não estivesse ali, era impossível existir esta violência. Ok? Portanto, existe esta responsabilidade que eu tenho que perceber que tenho. Porque se eu não estivesse, a relação não existia, não estava em pé. Pronto. E é aqui que eu quero. É um ponto extremo para fazer este argumento que estou a dizer, que é ser responsável. Se passarmos para o início da relação, que é a fase da gênese, e aqui é onde eu me foco muito, porque estamos a falar de uma fase que não é de repente, ou seja, acontece ao longo de algum tempo. Ou seja, eu interpreto a fase da manutenção, se quiseres, quando as hormonas já estão a descer. Portanto, se quiseres a partir dos 2 anos, embora comece antes, porque eu defino, ok, estamos numa relação, posso definir isso depois de 2 meses, mas a verdadeira fase da manutenção, ou seja, tem que ver com o baixar das hormonas. Portanto, andando à fase em que as hormonas estão lá em cima, ou que ainda nem sequer subiram, porque dentro da fase inicial da gênese temos a primeira fase que se chama agora em português, o, o cortejamento, Sim, sim. diz-se, ok, pronto, o cortejamento, em inglês courtship, portanto, é a fase de conhecermos, ver o que é que vai acontecer, e nesta fase
Isto aqui são muitas fases, ok? Mas pronto, vamos dividir sempre em grupos de 3. Portanto, gênese, manutenção, separação. Dentro da gênese temos outra fase, que é a courtship, o cortejamento. E dentro do cortejamento temos 3 fases, que é a atração, ou seja, temos interesse um no outro e atraímos. Temos o conforto, que é quando estabelecemos a relação mais de eu conheço-te, ok? Eu estou confortável contigo, que é aquilo que os amigos, por exemplo, constroem. E depois temos a fase da sexualização, em que passamos da atração, conforto e começa uma relação sexual. Pronto, que é o que depois distingue da amizade. E então, agora que falei destes temas, quais são as. Portanto, já falámos das diferenças por alto na manutenção. Na gênese, particularmente nesta fase do cortejamento, as diferenças são estas. As diferenças, ou seja, tu tens atração, conforto e sexualização. Ok? E então, quais são as diferenças? Eu, para te falar das diferenças, vou-te falar dos erros que se fazem. Porque tu vais perceber que para ter sucesso, então, não se faz estes erros. Ou seja, umas pessoas fazem estes erros, outras não. Há pessoas que antes sequer da atração, há uma coisa que é essencial. Se tu queres ter uma relação com alguém, essa pessoa tem que saber que tu existes. Certo? Tem que saber que tu existes. Se eu não sei que tu estás no mundo, eu não me posso apaixonar por ti. Claro. Pronto. É muito básico, mas é o primeiro erro. Que é pessoas que não saem de casa, que não conhecem pessoas novas e que por causa disso não têm maneira de começar nada com ninguém. Porque acreditam que não precisam, porque acreditam em várias coisas que depois se refletem na saúde mental e física. Agora, esse é o primeiro problema. Portanto, as pessoas que têm sucesso não acreditam nisto. E conhecem pessoas novas, abrem-se, predispõem-se a poder começar várias coisas, ok? A conhecer pessoas, no fundo. Segundo erro, pessoas que passam a fase da atração à frente, ou seja, vão diretamente para o conforto. Vamos supor que eu sou um homem, vou-me aproximar de uma mulher e nem sequer não deixo que ela tenha aquele interesse inicial e passo logo para olá, sou o Bruno, como é que te chamas? Eu vou tentar construir esta relação ainda sem a pessoa estar atraída por mim. E então estou a saltar ali uma fase à frente que é o segundo erro, que as pessoas que têm sucesso não fazem, porque percebem que existe aquele início, aquele flerte. Ou seja, ali neste caso não acontece o flerte. Segundo erro, saltar à frente a fase do conforto. Ou seja, eu passo de conhecer, atração, sexo. O que é que acontece aqui? Geralmente mais do lado das mulheres, porque temos biologicamente e aqui mais evolutivamente, até do ponto de vista psicológico, de psicologia evolutiva, as mulheres têm mais esta necessidade do que os homens para ter sexo. Embora possam ter sexo sem desenvolver a fase de conforto, acontece muito que no dia a seguir, ou depois de ter sexo com alguém que não conhecem, sentem esta, pá, se calhar foi fácil, mas o que é que aconteceu? Ou seja, eu não conheço esta pessoa, eu estou na cama com alguém que eu não conheço e acordo no dia a seguir e tenho aquilo que se chama quando tu compras uma coisa que depois te arrependes, compraste no impulso do momento. É Sim. mais ou menos isto. Portanto, saltar esta fase à frente não permite que nos conheçamos, que desenvolvamos este conforto um com o outro e, portanto, a relação fica estranha porque não tem as bases necessárias para poder, ah, pronto, começar. Portanto, este é outro erro. E depois ainda temos outro erro. Portanto, aqui estamos a falar de 5 erros. O primeiro é não conhecer pessoas. O segundo é saltar a fase da atração. O terceiro é saltar a fase do conforto. Agora vamos para o quarto. O quarto é eu ir diretamente para a sedução. Ok? Ou seja, o que é que eu faço aqui? Basicamente, vou diretamente para a sedução. Sou muito sexual logo à partida. E então estou a saltar o resto todo à frente e até pode ser. É geralmente o tipo de pessoas que é creepy. Estás a ver? Epá, e geralmente são mais homens, porque é assim que, pronto, olha, fomos feitos de uma determinada maneira e acontece mais a homens serem estas pessoas creepy que as mulheres dizem, pá, este tipo é um bocado creepy, porque vem logo com uma energia sexual para cima de mim que não faz sentido ter, porque eu ainda nem sequer sei quem é. Pronto. Este é o quarto erro. E o quinto erro é ser amigos, que é qual? Ou seja, eu vou, atração, conforto, e depois fico ali.
seja, não há nada de sexualização. Fica ali, no conforto, 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 a pensar que estou a fazer bem, porque a nossa cultura nos ensinou que tens que ser este gentleman, que tens que fazer isto, tens que... Pronto. E ficas ali no conforto tanto tempo que depois entras numa categoria de relação que é o amigo ou a amiga. Porque eu não te vejo dessa maneira. Porque até tinha atração, o conforto está lá, mas o resto não avançou. Portanto, tens aqui os, se quiseres, 5 erros, para além depois dos erros da manutenção que falámos, pronto, que não permitem ter relações melhores. Se quiseres, os erros da fase final da separação é não saber fechar uma relação, não saber acabar comigo mesmo e estar bem com isso, porque se eu não acabar bem uma relação, as próximas relações que eu vou ter vão ser influenciadas por isso. E já vão falhar à partida porque eu não fechei bem a anterior. Porque eu vou levar bagagem para a relação que vem. E essa bagagem pode ser, por exemplo, se eu fui magoada por uma pessoa e digo, pá, eu não quero voltar a ter uma coisa assim na minha vida, e eu estou muito emocionalmente ligado a isto, a esta dor, a este medo, eu vou estar constantemente a imaginar, epá, eu não quero aquilo outra vez, eu não quero aquilo outra vez, a sentir este medo, a lembrar-me das experiências e daquilo que se sabe hoje de, opá, destas correntes mais eu não posso dizer espirituais, porque, embora tenha que ver com isso, a ciência já está a acompanhar. Portanto, mas que é esta questão de aquilo que eu sinto vai influenciar aquilo que eu experiencio, e portanto eu vou, de certa forma, sentindo este medo de que venha outra relação como aquela e estando sempre com isto na cabeça, aquilo que eu vou estar a fazer é atrair pessoas daquele tipo para a minha vida. Portanto, se eu não fechar bem esta, a próxima já vai começar possivelmente com uma pessoa daquele tipo que faz aquele tipo de coisas que eu não quero. E portanto as pessoas depois veem aqueles padrões que é os homens são todos iguais, ou estas mulheres que vêm para a minha vida são sempre deste tipo e são sempre assim, e depois acaba sempre da mesma maneira. Ok, isto não é uma coincidência. Se for uma vez, eu digo-te assim. Desculpa, agora estou a falar muito porque é uma resposta complexa. Mas eu vou acabar aqui. Se tu tiveres duas pessoas. Ok, vamos falar do o Carlos. Ok? O Carlos tem uma relação. E não estamos a falar de amorosa relação. Tem uma relação com o José, a Inês e o João. Pronto. E o Carlos tem o problema X com a Inês. Qual foi o primeiro nome que eu disse? Carlos. Sim, o Carlos tem, mas João. pronto. Não importa, pronto, tem um problema com a primeira pessoa, mas tem um problema X com a primeira pessoa, tem o problema Y com a pessoa, com a segunda pessoa e o problema Z com a terceira pessoa. Tudo bem. Ok. Agora o Carlos tem um problema X com a pessoa, com a primeira pessoa, com a segunda pessoa e com a terceira pessoa. Aqui apercebemos de uma coisa: o problema já não é X, o problema é o Carlos. Ok? É isto que eu quero dizer. Ou seja, quando eu estou numa relação, quando eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoas para a minha vida e acontece sempre aquilo, primeiro tenho que perceber se não sou eu que estou a criar isso, porque acredito que as pessoas vão ser todas assim. Em segundo lugar, eu tenho que me aperceber, a certa altura, uma vez é uma coincidência, segunda vez é azar, terceira vez eu faço-me duas perguntas. Pronto. E, portanto, é aqui esta questão que é muito transversal também, que é a questão da autorresponsabilização, no fundo, não é? Não é da culpabilização. Esta às vezes as pessoas confundem, se calhar, creio eu, um pouco isto, esta questão da culpabilização com a responsabilização. São coisas diferentes. Mas é a chave em todo este processo. Agora, há uma questão que tem mais a ver com condicionamentos culturais, talvez. Sabendo que os homens são tendencialmente mais físicos, as mulheres valorizam mais a envolvência emocional. Achas que os estereótipos que existem e as crenças limitadoras que os estereótipos alimentam ainda têm um peso muito grande nas relações que tu encontras? O engraçado aqui é que eu acho que
as pessoas ouvem estes estereótipos e pensam que não são verdade, de certa forma. E eu acho que a influência maior destes estereótipos acho que é exatamente ao contrário, que é as pessoas não se apercebem realmente desta natureza. Vou-te dar um exemplo. As mulheres ficam chateadas ou alteradas porque o homem é atraído por coisas físicas. Ai, que superficial. Estás a perceber? Ou seja, quando começa nisto, ou seja, quando eu já estou a julgar é porque não é uma coisa que eu aceite. Eu estou ali naquela de, epá, que superficial que tu és. Não. A minha evolução levou-me a ligar a estes aspectos. Por outro lado, os homens, que são, ou seja, tentam ser demasiado lógicos, sabendo, supostamente, que as mulheres, e isto é uma generalização, ok? Que são um bocado mais emocionais neste aspecto. Ou seja, eu, como homem, e tu vês isto a torto e a direito, e eu já fui esse homem, que tentas explicar ou interpretar aquilo que a rapariga te diz, que a mulher te diz, de uma forma demasiado lógica e que tem que fazer sentido, quando muitas vezes não tem. É o calor do momento, o estado emocional do momento que está a fazer dizer aquilo, e quantas vezes é que eu já não vi, particularmente em mulheres, dizerem: não, não, ele não é o meu tipo, não é o meu tipo de homem, não, não, eu não gosto. Um ano depois estão casados com ele e com um filho. Estás a perceber? Ou seja, eu acho precisamente que é o contrário. Não é o estereótipo que nos limita, é o não percebermos o quão profundo estes estereótipos vão e o quão verdadeiros às vezes eles são. Ou seja, eu perceber enquanto mulher que o meu homem vai se atrair por coisas físicas, não é superficial, porque se fôssemos estudar isto, tem umas mensagens biológicas muito profundas. De qualquer das maneiras, ele vai se atrair por isto. Portanto, o que é que eu posso fazer para seduzi-lo um bocadinho mais neste aspecto? E os homens, precisamente o contrário, ou seja, que vão pensar precisamente o contrário, não. Ou seja, no outro aspecto do emocional, perceberem que não é a lógica que vai convencer ninguém. Não vai convencer uma mulher a estar contigo, que é o que muitos fazem, porque és a escolha mais lógica para ela. Pronto. Tem sempre algum peso e é importante tomar consciência disto, destes estereótipos e destas crenças limitantes, não é? Para podermos superá-las, no fundo, não é? E transcender isto. Tomar Um, consciência, não é? Da sim. base que têm. Há aqui uma questão que também é muito cultural e creio que alguns autores e bloggers têm aflorado isto de alguma forma, que é a questão do feminismo se calhar ter sido levado a certos extremos e estar, digamos, a matar o cavalheirismo, que fazia parte daquela Uhum. fase inicial do Sim. flerte, não é? É, Da gênese que tu falavas. Concordas com isto, que o feminismo tornou-se um bocado terrorista? absolutamente. Aliás, eu considero-me um feminista, mas um verdadeiro feminista e não aquilo que se quer passar por aí. Ou seja, eu gosto do feminino. Não quero que o feminino se transforme numa coisa que não é. E também não quero que o masculino se transforme numa coisa que não é. E aquilo que se viu nesse movimento, e que posso dizer que não toda a gente, como é lógico, mas uma grande parte levou isso para o extremo oposto, ou seja, o extremo de feminismo que levou a um movimento, por exemplo, Me Too e essas coisas todas que levaram. Eu ouvi relatos, atenção, que foram absolutamente ridículos, que são coisas do género. Um homem, e houve muitos, a pedir desculpa online porque ele convidou uma rapariga que estavam a conhecer para ir à casa dele. Dançaram e ele tentou fazer um movimento e ela não aceitou. Ok? Ou seja, não deixou. E depois voltou a ir à casa dele e ele tentou fazer outro movimento ou já não tentou. Pá, mas foi uma coisa do género. E ele estava a pedir desculpa porque realmente foi masculino de maneira tóxica porque tentou fazer um movimento que ela não queria. E se uma pessoa não tiver noção do que é que está a acontecer, que é, ela veio, voltou, e tu estás a pedir desculpa por ter feito um passo que podia ser o início de uma relação que nunca existiria se tu não desse esse passo. E as pessoas estão a confundir, por causa destes movimentos,
o movimento masculino de dar o passo, o primeiro passo, e de afirmar as intenções, estão a confundir isso com aquele movimento que é tóxico, ok? Que é a violência por aí fora, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, e conheço vários casos de pessoas que têm que agora, hoje em dia, proteger-se, e homens que não dão passos em frente, que não dão os passos. É que depois as mulheres têm isto que é, sim, sim, feminista, eu quero isto tudo, mas depois, os homens hoje em dia não são como eram, já não dão, já não são, sabes, não dão aqueles, não dão o passo, não fazem aquilo que deviam fazer, pois não. Porque se eu der, depois, um ano depois ou 2 anos depois, só porque tu já não gostas de mim, vais dizer que eu fui violento a dar os passos. E isto aqui, claro que há casos em que pode ter mesmo acontecido, eu não duvido, e não sou a favor por nada, ou seja, qualquer homem que seja violento, com a intenção até de aleijar, pá, sou contra isso, mas não é só nos homens, sou contra isso também nas mulheres, não é? Agora, os homens tendem a fazer mais isso porque, em termos de hormonas e daquilo que somos, temos uma força física diferente. Agora, é sem dúvida levado a um extremo e eu sou completamente contra isso porque tira ou mete medo aos homens e está a ensinar aos homens a serem mais femininos neste aspecto, a serem passivos. E se isso acontecer, não vai haver as relações que havia no passado, porque eu vou interpretar qualquer coisa como ela não quer. Quando muitas vezes, e as mulheres sabem disto melhor do que ninguém, o não quer dizer não agora ou não aqui, e não é um não, não. Agora, quando é um não, não, temos que perceber, ok? E elas têm que ser claras nisso. E acho que são, nos casos em que, pronto, em que foi mesmo, opá. Agora, usar um ligeiro não que eu disse, que se calhar na altura nem sequer era mesmo não, e usar um movimento que um homem deu para depois dizer, eu fui injustiçado, houve aqui um problema porque ele deu este passo, epá, pronto, isto está a ir a um nível extremo, e eu digo isto porque conheço, ou seja, várias pessoas a quem isto se passou, e inclusivamente ameaças de mulheres a homens, e que se eles não fossem inteligentes e soubessem da área que eu estudo o suficiente, tinham estado em problemas. Porque elas, pá, acusações de violação, ok, que eu conheço, acusações de violação, que se não estivessem outras pessoas no sítio que viram que não foi isso que aconteceu, o homem tinha a vida acabada. Por causa deste acreditar que o homem agora é o tóxico. Portanto, este é um dos problemas. E o outro problema é aquele que acabámos de dizer, que é as mulheres depois vão se queixar que não têm o homem que deviam ter. Porque o homem não consegue ser masculino porque tem medo. Porque se eu for masculino, é tóxico. Esta associação é tóxica. O que é tóxico é esta crença, não é verdadeiramente o ser masculino de uma maneira saudável. E achas que o medo do compromisso é uma característica tipicamente masculina, um traço comum nos homens, ou é também muito comum nas mulheres? Ok. É assim, o compromisso, do ponto de vista biológico e evolutivo, é benéfico para o homem e para a mulher, em vários aspectos. Por exemplo, para criar uma família, por aí fora, e conseguir sobreviver melhor. Portanto, o compromisso tem vantagens para os dois. Mas o compromisso geralmente está associado a eu dedicar aquilo que eu tenho à outra pessoa só. E, biologicamente, o homem, em termos sexuais, é um pouco mais promíscuo. Ou seja, uma mulher também poderia sê-lo, mas, uma vez grávida, e se tu pensares, o ciclo menstrual da mulher ou seja, não todos os ciclos são férteis. Ou seja, por exemplo, para quem não sabe, hum, até mais ou menos aos 26 anos, existem alguns estudos que mostram que só 50% dos ciclos menstruais da mulher são férteis. Depois, na fase de pico de fertilidade, que é fim dos 20, início dos 30, são cerca de 80% dos ciclos menstruais que são férteis. E isto para dizer o quê?
A mulher está fértil uma vez por mês, num período muito específico, ok? Tem um espaço de 2 dias. O óvulo sai e geralmente o espaço é de 2 dias até que já não seja possível fazer nada, ok? Portanto, tem um período ali fértil curtíssimo, que é imprevisível e, portanto, esta fertilidade pronto, é inferior. E quando existe a concepção, durante 9 meses e mais o período inicial de criar o filho, é mais difícil de ter outro, ok? Portanto, o homem não acontece isto. Ou seja, o homem, em termos biológicos, se quisermos, pode ter 3 filhos hoje, 3 filhos amanhã, 3 filhos no dia a seguir. Agora, do ponto de vista depois de garantir a sobrevivência dos filhos, geralmente não convém fazer isto. Mas a verdade é que a mulher precisa, durante o período de gravidez, atrás no tempo, ok? Estamos a falar de princípios evolutivos, precisaria de ter uma segurança ou uma ajuda, porque enquanto eu estou grávida eu não consigo sobreviver da mesma maneira, ou seja, não consigo ajudar, por exemplo, se fosse preciso, a caçar, por aí fora, ou defender-me. Portanto, eu precisava deste compromisso do homem de, pá, eu tenho aqui uma proteção. O homem precisaria menos disto. O compromisso para o homem tinha mais uma vertente, ou seja, eu saber que aquele filho é meu e não é de outra pessoa. Uh, Isto para dizer o quê? Como isso é benéfico para os dois, mas tem claras vantagens superiores, ok, para a mulher, neste caso, porque precisa daquilo, ok, para poder sobreviver durante esse período. E é por isso que os homens, que o compromisso para os homens é um bocadinho mais, ou seja, pode gerar um bocadinho mais de medo, mas não é tanto o medo, eu não diria tanto isso, mas é não querer. Ou seja, porque se eu conseguir ter relações com várias mulheres, aliás, homens de status, de sucesso, ahm, com alto sucesso reprodutivo, em vários estudos, está demonstrado que têm mais relações curtas com muitas mulheres. E isto quer dizer o quê? Que tendo a escolha, tendo escolha, ou seja, os homens que estão mais acima têm mais escolha de parceiras, isto é conhecido. Tendo escolha, eles optam por estratégias mais curtas, ou seja, naturalmente o homem prefere, tendencialmente, estratégias mais curtas de reprodução a curto prazo. As mulheres que são de alto valor no mercado dos relacionamentos, têm mais relações longas, o que significa, de certa forma, embora percam a virgindade mais cedo, geralmente, e tenham maior número de parceiros, mas têm mais relações longas do que as outras. E isto é engraçado perceber porque, novamente, dá-nos esse facto, essa pista que é quando a mulher tem muito valor e pode ter o que quiser, escolhe ter relações longas com um determinado homem. O homem, quando pode ter o que quiser, muitas vezes escolhe ter muitas relações curtas com muitas mulheres. E isto mostra mais uma vez o ponto que eu estava a fazer, que é o compromisso para o homem é menos benéfico, ou é menos aquilo que ele procura tendencialmente, ok? Do ponto de vista só de sucesso reprodutivo. Um, Embora, volto a deixar claro que uma relação e o compromisso é benéfico para os dois de qualquer maneira, mesmo do ponto de vista biológico. Agora, portanto, isto é a resposta, ou seja, o homem, sendo menos vantajoso para ele, desta perspectiva, este compromisso, então é por isso que foge um bocadinho mais. E acho que foi uma excelente explicação. Aqui também se leva muitas vezes a felicidade ou infelicidade numa relação ou uma vida amorosa ativa, leva ou não ter essa vida amorosa ativa, também leva muitas vezes as pessoas a certos caminhos conhecidos como escapes, não é? Escapismos, que é algo que as pessoas fazem muitas vezes para evitarem, portanto é o que diz a teoria, não é? Para evitarem lidar com a sua própria realidade interior, não é? E optam por escapismo, mais conhecidos, é claro, é o álcool, as drogas, os viciados em trabalho, não é? São os mais conhecidos.
estes escapismos, há mais escapismos subtis, para além destes conhecidos, que tu possas enumerar. Só para termos aqui um bocadinho esta consciência também, porque esta questão das emoções, portanto, dos nossos receios, dos nossos medos, pronto, dos nossos traumas, tudo o que nós somos e temos, não é? Vindo do passado, muitas vezes entra em conflito e há pessoas que tomam duas vias, os que optam pelo escapismo e os que optam por lidar com isto. Isto é importante. Existe, por exemplo, existem algumas teorias sobre as razões pelas quais as mulheres têm filhos. Isto só para dar uma visão, porque os escapismos não são só um escapismo da parte dos relacionamentos, como é lógico, são escapismos, se quiseres, de estados. Ou seja, de estados emocionais que eu não gosto, porque no fundo é isso. Por exemplo, as drogas o que é que fazem? Alteram o teu estado emocional assim. E é por isso que são viciantes. O exercício físico altera o teu estado emocional, possivelmente, mas mais devagar e por isso é que é mais difícil. Ou seja, o reforço é mais atrasado. Mas há muita gente que se refugia, por exemplo, no exercício. Em graus muito elevados de exercício, pessoas são viciadas em exercício, porque o exercício, ok, produz aquela adrenalina naquele momento e uma série de outras reações no corpo e que me dá um estado diferente. Ok? E no fundo aquilo que nós procuramos todos é mudar de estado, estar melhor ou focar-nos em coisas diferentes. E estava-te a dizer que existem algumas teorias de porque é que as mulheres têm filhos e é muito engraçado, porque nós podemos pensar que é só porque quer um filho, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é ter um filho para precisamente escapar da vida que tem tido até ali, para ter um ponto de foco para, ok, agora tenho aqui alguma coisa que me dá significado à vida. Pode ser para prender um parceiro e por aí fora. Portanto, isto só para dizer que já ao ter um filho pode ser um escapismo para uma série de coisas. Outro escapismo, portanto, já falámos de exercício. Podemos pensar também, deixa-me aqui pensar contigo. Eu posso, ou seja, qualquer. Aqui a mensagem que eu quero passar é isto: que é qualquer coisa que mude o meu estado ou o meu foco. Pode ser mudar de trabalho muitas vezes, pode ser mudar de parceiro muitas vezes, pode ser todas estas coisas que denotam que eu não estou bem onde estou. Ok? É importante não confundir com alguém que realmente goste de fazer certos tipos de coisas e que se note que a motivação é outra. Mas escapismos é tudo isto. Portanto, quando alguém muda muitas vezes de trabalho ou está sempre insatisfeito com uma determinada situação, uma pessoa que não consegue manter relações a longo prazo, isto geralmente pode estar associado, lá está, a escapar de uma realidade que para essa pessoa não é confortável. Perturbações mentais, ok? Algumas doenças. Já é conhecido o princípio do ganho secundário. Isto é o quê? Quando eu estou doente, eu tenho a tua atenção. Quando não estou doente, não tenho a tua atenção. Então o que é que acontece? Há muitas, algumas correntes, não é, que defendem isto. E eu, no meu trabalho, trabalho muito com isto, que é precisamente para um problema mudar, eu tenho que perceber qual é o ganho secundário, porque aquilo está ali a fazer alguma coisa. E é um escapismo. É um escapismo tal como o álcool, porque está a satisfazer uma intenção. Ou comer muito. Por exemplo, eu quero relaxar, não sei como. Que estratégias é que eu tenho? Por exemplo, beber, fumar, comer muito, são tudo, se quiseres, escapismos. Portanto, estes ganhos secundários, só para dizer, ou seja, quando eu fico doente, tenho a atenção de toda a gente que eu quero, então o meu corpo aprende que se calhar está doente, é o melhor que eu posso fazer para ter esta atenção. E então, isto é uma coisa, num relacionamento isto pode ser muito tóxico, porque se eu percebo que tenho a atenção do meu parceiro total quando eu crio um conflito, então se calhar eu vou começar a criar muitos conflitos sem me aperceber, isto não é uma coisa consciente. E, portanto, tudo isto são escapismos. Certo. Portanto, há aqui várias formas mais subtis que é importante também ter consciência para, no fundo, lidarmos. Acho que o ponto aqui me parece que tu estás e que estamos a tentar passar
é que quanto mais foco houver em nós mesmos, não é? Não de uma forma egocêntrica, mas de uma forma observadora, digamos, para connosco mesmos. Mais probabilidade, também podemos dizer isto, mais probabilidade de sucesso terá uma relação. Sem dúvida. Quanto melhor eu me conheço, melhor eu posso dar o melhor de mim, deixar de parte aquilo que não é o melhor de mim, mudar aquilo que eu quero mudar, e toda a mudança parte com um primeiro passo, que é a consciência. E para ter consciência preciso de olhar, de sentir, de ver, de querer ver. E portanto, sim. E outra questão que tem peso certamente nas relações hoje em dia, certamente já te deparaste com isso, são as pressões financeiras. E hoje em dia pronto, ainda existe uma maior, ou existirá, penso eu, uma maior pressão dadas as circunstâncias que estamos a viver atualmente. Não é? Muitas pessoas a serem despedidas, a perderem emprego, muitas vezes com filhos pelo meio também, coisas complexas, situações complexas. Isto é uma pergunta um pouco generalista, mas qual é o peso que achas que as pressões financeiras, materiais e o conforto material têm nas relações hoje em dia? Achas que ainda é demasiado? É muito, é muito. Aliás, diversos estudos apontam para isso e mostram precisamente que a maior parte das discussões em casais tem a ver, casais que habitam juntos ou que têm já uma vida construída em conjunto, uma grande parte, a origem da maior parte das discussões é financeira. Tem a ver com a parte financeira. Ou porque uma pessoa gasta muito em determinadas coisas, ou porque a outra noutras, porque não concordam onde investir os recursos em conjunto, e dificuldades financeiras geram um grande stress em nós. Ou seja, nós nem dormimos bem, às vezes não conseguimos dormir ou descansar com aquelas preocupações daquilo que eu tenho que pagar, daquilo que é uma parte muito profunda, porque tem a ver com a nossa independência, com a nossa, exatamente, é isso que eu ia dizer, com a nossa sobrevivência, está muito ligado a esta parte. E, portanto, sem dúvida que é uma parte muito importante, porque basta pensar nesta perspectiva. Se eu começo a dormir mal, a comer mal, por aí fora, tudo isso vai influenciar o meu estado emocional e não se pode fingir que isso não tenha impacto depois nas relações que eu tenho, porque tem, e basta pensar que com menos sono eu fico mais propenso a doença, fico com altos níveis de stress e maior irritabilidade. Portanto, as pequenas coisas que eu se calhar conseguiria gerir com o meu parceiro, agora disparo. É conhecido que, e se eu estiver, por exemplo, doente, porque o meu sistema imunitário fica debilitado, eu posso. Imagina que tens uma dor, basta uma dor. Imagina uma dor no ombro muito forte ou nas costas. Toda a gente sabe que se tiveres isso, é pá, tens menos vontade de te relacionar, de dizer coisas positivas, de te rir por aí fora. Temos de contrariar isso, mas acontece. Se tiveres uma dor de cabeça, basta pensar nisso. O que é que queres fazer? Se for forte, pá, fechar-me num quarto e estar sozinho. Ou raramente eu quero estar a falar com alguém. Portanto, isto são manifestações muito básicas para dizer que vai ter um impacto brutal. Para além do impacto que tem, hum, como estávamos a dizer, este conflito de como gastar, de como é que vamos sobreviver juntos e por aí fora. Portanto, é uma parte importantíssima e diz-se, aliás, há alguns estudos, agora não me lembro dos números especificamente, mas que dizem que num casal, em casados, pessoas casadas, existe pelo menos, já não lembro se eles diziam 2 vezes por ano, discussões relacionadas com o dinheiro, fortes. E achas que muitas pessoas insistem em relações tóxicas por medo de perderem um nível de vida, separarem-se? Às vezes, até pode ser uma questão em que as pessoas até têm recursos para se manterem, mas é a questão da perda do nível de vida. Tenho uma casa muito boa, tenho um carro muito bom, tenho coisas muito boas e vou ter que baixar de nível, não é? Digamos. Epá, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, porque nós temos isto. O ser humano tem uma necessidade básica que é o conforto. E atenção, é mais do que o conforto, é a certeza
que é ter a terra debaixo dos pés. É eu ter esta segurança. E isto está ligado com a tal zona de conforto, se quisermos. E nos relacionamentos isto passa-se muito, que é, eu às vezes mantenho-me num relacionamento tóxico porque pelo menos sei com o que é que conto, ok? Ou seja, eu já sei pelo menos com o que é que conto e tenho a terra debaixo dos pés, eu sei. E o facto de eu saber é muito, muito importante para nós. Portanto, aguentamos as coisas porque pelo menos sabemos quais são e dizemos que se fomos com outra pessoa, se calhar não íamos saber quais eram e mantemos-nos ali por medo de um ligeiro desconforto que é sair desta zona. Em relação a baixar o nível de vida é a mesma coisa, porque eu habituo-me a determinado nível de vida, são as minhas, é a minha base, é a minha rotina e eu agora estou aqui a pensar porque havia uma frase muito gira sobre isto, porque torna-se um hábito este tipo de vida. E havia uma coisa muito gira que dizia, basicamente a mensagem era mudar um hábito é mais difícil do que mudar qualquer outra coisa na vida. Então dizia isso de uma maneira muito engraçada, que era do género, é mais difícil mudar de café, as pessoas que vão ao café todos os dias, é mais difícil mudar de café do que mudar de vida, uma coisa assim, ou mudar de outras coisas. E era uma maneira de dizer isto, que é, as pessoas estão habituadas a isso e não querem perder isso por nada, porque é a minha certeza. E é uma coisa muito inconsciente, porque eu não imagino que possa ser melhor noutro sítio, não percebo as consequências para a minha saúde que tem manter-me numa relação tóxica, independentemente de ter esta certeza. Um, e é das poucas coisas, pronto, ou seja, que eu digo com muita frequência é isto, que é o maior inimigo da felicidade, ou um dos maiores inimigos da felicidade, é o contentamento. O Pedro Chagas Freitas disse isto de uma maneira que eu adorei, porque era uma coisa que eu já dizia há algum tempo, que ele diz, não é parar que é morrer, é ir andando. Pronto, eu gostei muito dessa frase precisamente por causa disto. Portanto, a resposta é sim, sem dúvida que para não alterar o status quo, para não alterar aquilo onde eu estou, ou quo, pronto, eu não saio dali, eu fico ali, mesmo que sofra. É um prós e contras. Achas que esta ideia do felizes para sempre deve ser completamente erradicada para podermos de facto ser felizes nas relações? Assumirmos que ela é feita de ciclos, é feita de fases, é feita de transformações pessoais e é o que é, em cada momento. Esta ideia do felizes para sempre estará, se calhar, a comprometer, aqui muito enraizada, a bloquear isto. Esta é uma pergunta que podia ser muito longa, eu vou resumir o melhor que puder, porque primeiro era preciso definir o que é felicidade. E é engraçado que o projeto que eu tenho em Itália, com o meu colega e amigo, chama-se precisamente Escolhe Ser Feliz, e falamos de felicidade e fizemos várias investigações sobre a felicidade. E aquilo que nós percebemos, só para deixar aqui o ponto do que é a felicidade é eu viver uma vida que é minha, uma vida autêntica. Uma metáfora para perceber isto. Eu prefiro estar, ou eu sou mais feliz estando aos pés de uma montanha que eu escolhi escalar do que no topo de outra que eu não escolhi escalar. Ok? Isto é importante porque há muitas pessoas que, por causa das pressões do ambiente, daquilo que devem fazer, em vez daquilo que querem fazer, e isto são casos que nós lidamos, nós já lidamos várias vezes, pá, pessoas que têm a vida de sonho, que tu dizes, pá, têm a mulher dos sonhos, têm filhos, uma casa fantástica, carro, emprego que toda a gente quer, trabalham, mas não são felizes. Por nada. As pessoas mais infelizes que nós conhecemos eram pessoas que tinham tudo, paradoxalmente, não é? E então percebemos isso, isto é importante para a felicidade, quer dizer isto, que a felicidade não é ter estas coisas, a felicidade é ser. Aliás, diz-se ser feliz e não ter feliz. Não é? Portanto, e outra concepção errada é que eu, numa vida feliz, não tenha momentos tristes. Eu posso estar feliz na minha vida e estar aqui a chorar. Não se deve confundir a felicidade, eu acho, e nós vemos isso, com um estado emocional momentâneo. A felicidade é uma consciência de que eu estou a viver a vida que eu escolhi. Os problemas que eu tenho
fui eu que escolhi. E então, isto é já só para mudar o paradigma, para dizer o quê? Uma relação vai ser feliz quando é a relação que eu escolhi, ok? Era a relação que eu quero ter. Eu quero estar ali, independentemente dos problemas que forem surgindo. Claro que se tiver problemas todos os dias, não vou estar bem. Agora, a relação que eu escolhi é mais importante eu querer estar ali do que propriamente ter a relação perfeita, porque às vezes as relações parecem perfeitas, mas não era aquela que eu queria. Estou sempre a pensar na outra pessoa. E quando isso acontece, eu não sou feliz, por muito que se tenha essa ideia para o exterior. A ideia de ser feliz para sempre é um problema por uma razão. É uma coisa que eu quero que toda a gente queira. Eu quero ser feliz para sempre, mas o quero ser feliz, em vez do escolho ser feliz, põe o foco do eu quero ser feliz como se precisa de acontecer X, Y e Z para eu poder ser feliz. E este é o erro, que é eu, se viver uma relação, olhar para a frente e dizer eu espero continuar a ser feliz, em vez de hoje eu vou fazer esta relação e vou escolher ser feliz aqui, esta é a maior diferença. Ou seja, o problema das relações, o Richard Bandler, um dos criadores da programação neurolinguística, disse: queres ter uma vida feliz? Queres ser feliz para sempre? Então é fácil. Tens que ser feliz hoje e depois repetir pelo resto dos dias da tua vida. Tens que aprender a ser feliz um dia e depois repetir. E isto é uma coisa interessante porque as pessoas, quando nas relações se focam muito lá para a frente e é para sempre, e isto vai ser para sempre e por aí fora, eu se calhar hoje deixo passar aquele problema, porque vamos ser felizes, estás a perceber? Opá, pronto, deixo passar isso hoje não faço aquilo porque vou fazer para a semana, e portanto, o foco tem que ser hoje. Ou seja, tu queres ser feliz para sempre, então faz a tua relação feliz agora, hoje. E não penses no para sempre, porque o para sempre é imprevisível, porque nós os dois vamos evoluir, vamos crescer, e aqui a questão vai ser se vamos querer crescer juntos para sempre ou não, mas eu só posso dizer isso agora. E portanto, foco no agora em vez de ser o foco lá ao fundo. Porque se eu tiver o foco lá ao fundo, eu estou a perder o agora, e o agora é o mais importante. Bruno, acho que essa foi uma excelente mensagem para terminarmos esta entrevista, o foco no agora e no presente. E, obviamente, o Bruno, podem ficar a saber mais sobre o trabalho do Bruno, acompanhando através do Facebook e do Instagram, e vamos deixar aqui. E em breve também disseste que vais lançar um livro. Sim, sim. Não tens a data de lançamento ainda que possas... Não tenho. Não tenho ainda, porque o livro também, agora neste momento está em inglês, vou lançar em inglês, acho que primeiro, pá, porque como foi a língua que eu estudei mais, pá, pronto, foi mais natural escrever assim, mas depois vou lançar também em português. Mas se Bem, ficarem atentos ao Facebook, Instagram, YouTube, vão. exatamente, e vamos publicar aqui na descrição do vídeo os links para todas essas páginas de mídia social do Bruno. E queria agradecer, Bruno, muito sinceramente a tua presença e o teu contributo enorme para ajudar a esclarecer muitas destas questões, a trazer alguma claridade, muitas vezes para onde ela não existe, certamente. E queria agradecer também à nossa audiência e agradecer mais uma vez por verem as nossas entrevistas Prisma. Certamente ficaram a conhecer um pouco melhor sobre o mundo em que vivemos e ajudou certamente a compreender melhor a realidade em que vivemos. E é esse o nosso objetivo e é por isso que vamos continuar a lutar. Muito obrigado, Bruno. E Obrigado, João. continuação. Um excelente dia. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela entrevista.